Com a Unoclin, nós recebemos Alex aqui hoje, ele que é fisioterapeuta, para falar sobre a visão da reprogramação biológica nas disfunções da articulação temporomandibulares, o DTM. Bom dia, Alex. É importante que quem está ouvindo a gente entenda que na reprogramação biológica, a gente está falando da nova medicina, que entende o indivíduo como um todo e que tudo é um reflexo, tudo que está acontecendo no corpo tem reflexo, muitas vezes emocional ou físico, tudo isso o biológico vai sentir e vai tentar se defender, né? Porque a gente fala muito sobre essa visão da reprogramação biológica e às vezes as pessoas não sabem do que a gente está falando, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Valéria. Bom dia, Osíris. Bom dia, ouvintes da Rádio T. Isso mesmo, Valéria. Na verdade, a visão da reprogramação biológica é tornar muito mais simples a interpretação do que aquilo das respostas do nosso corpo, né? É lógico que todas as outras áreas se especializaram, identificam e criaram maneiras de tentar tratar, né, e melhorar a condição de vida do paciente, né, de maneira geral. Mas muitas vezes se perde o foco no sentido de olhar para o indivíduo de maneira completa. E aí fica tão especializado, tão definido, que eu trato uma doença e não um indivíduo. Então, quando você... indivíduo que acorda, que tem problema, que tem estresse no trabalho, que teve trauma na infância, né? Sim, de uma série de maneiras. Então, quando a gente possibilita olhar de uma forma mais ampla, né, e entender o corpo, né? Como a gente fala um pouco na reprogramação biológica, a gente, de maneira geral, todo mundo é um pouco analfabeto do nosso corpo, né? Nós não somos induzidos, de uma forma geral, a entender como o nosso corpo funciona. E aí, né, o que se coloca em cima desse processo, muitas vezes não olha de uma forma global. Então, mais uma vez, tem aí um tipo de disfunção, um tipo de incômodo, né, que muitas pessoas passam. E quando a gente fala em articulação temporomandibular, para quem, os ouvintes que não, né, que o nome é um pouco estranho, é essa articulação que movimenta a nossa boca, né, nossa mandíbula, que está um pouquinho à frente do nosso ouvido, um pouquinho à frente e abaixo, e que normalmente, na região onde as pessoas falam que dá a cachumba, sabe? Lógico que não é a cachumba que nós estamos falando, né, mas naquela região lateral do rosto e que incomoda bastante as pessoas. Agora, o que pode fazer, doutor Alex, com que as pessoas tenham, de repente, né, eu não vou colocar como doença, que não é o caso, né, mas sintam essa pressão, essa alteração, né? Primeiro vamos aos sintomas, né, para as pessoas, né, se encontrarem dentro desse processo. Então, aqueles ruídos, quando a pessoa tem ruídos, estalos, né, nós chamamos de crepitações, na hora que vai mastigar ou abrir a boca, quando a pessoa começa a sentir cansaço muscular, né, para abrir e fechar a boca, ou durante o processo de mastigação, né? Quando nós temos o processo de travamento, aquelas pessoas que de repente vão fazer um simples bocejo, né, abrir a boca e trava, né, e começa a ter dificuldade em relação a essa abertura, né? Quando começa a ranger os dentes, seja dormindo, né, ou durante o dia, e com dor de cabeça, dor na face, que pode ir para o pescoço, dente, e às vezes já por causa desse ranger, começa com desgaste, né, da parte superior dos dentes, a pessoa vai ter normalmente uma disfunção dessa articulação temporomandibular, que normalmente é diagnosticada pelo dentista, pelo cirurgião dentista, que é o profissional que faz esse tipo de e que muitas vezes não vai gerar dor nenhuma, né? Às vezes não gera dor, só, né, o desgaste ou algum tipo de disfunção, alguma, né, alteração em relação à função, mas as pessoas vão procurar porque tem dor. Mas com o tempo vai acabar doendo, né? Isso, normalmente vão procurar e ela, né, já coloca isso pela dor. Então, a gente sempre olha pela função biológica do local. Então, a articulação temporomandibular tem uma função muito específica para com o morder, né? Para se expressar, para a fala, mas principalmente para com a mordida. Então, na reprogramação biológica, a gente coloca que é um conflito de autodesvalorização, né? Algo que eu não sou capaz, né? No sentido de não ser capaz de morder, ou seja, de não devolver a mordida, né? E também muito relacionada à capacidade de se expressar. Essa mordida pode não ser de alimento, né? Pode ser na empresa, às vezes não conseguiu aquela Justamente. Vaga, né? A gente sempre pensa de uma forma com a especificidade da articulação. Então, a gente vai olhar para com o alimento, sim, de repente alguma coisa que você quis comer e não conseguiu, tudo bem. Mas, normalmente, vai ter esse contexto realmente de não devolver a mordida, não conseguir morder a quem você quer morder, ou a situação ao qual você quer morder. E esse morder pode significar conquistar também. Sim. Eu vou dar um exemplo de uma paciente, né? De um relato de uma paciente que era uma comerciante e tinha lá, né, os seus afazeres. E num final de semana determinado, ela ia passar por um sistema de promoção na sua loja, né, e queria que uma funcionária ajudasse, né, que estivesse presente nesse dia, que é atípico, né, para o funcionamento. E a funcionária, infelizmente, né, não muito
integrada à loja, sempre dava desculpa para não participar desse tipo de situações. E ela comentou numa segunda-feira com essa funcionária que no final de semana ela teria esse tipo de evento. E a funcionária já deu aquela, né, antiga desculpa, eu não vou estar, eu não posso. Então, nesse momento, ela veio toda aquela sensação dela de querer, né, morder essa situação. Nossa, a funcionária vai pisar na bola comigo novamente. E eu vou ter que contratar alguém que não saiba de todo... Já tinha o histórico também, né? Não era... E aí foi, na sexta-feira, antes do evento, né, a funcionária disse que ia viajar, a patroa, né, a dona, a comerciante, encontrou ela na rua, né, num certo local. Pegou o telefone, viu que ela estava ali, falou, você não vai viajar, você pode me ajudar, né, com esse... não, eu já assumi um compromisso com a minha família, com tal. Nesse momento, ela não conseguiu mais segurar essa vontade de morder. E ela foi e soltou os cachorros em cima da funcionária e falou tudo aquilo que ela queria dizer. E às vezes a gente tem vontade de morder fisicamente mesmo. Tanto a gente tem vontade de morder. Muito bem. No dia seguinte, ela acorda com a dor intensa na articulação temporomandibular. Então, para a reprogramação biológica, em fase ativa desse conflito, você degenera uma estrutura, né, no caso, essa estrutura da articulação temporomandibular, para que na fase de recuperação você tenha uma inflamação para tornar mais forte, para tornar melhor essa articulação em relação à função que ela tem. Então, normalmente, nesses casos, né, especificamente, a dor vem na resolução, depois que você colocou para fora essa situação. Biologicamente, o corpo não vai entender racional, né, Alex? Ele vai resolver o problema do jeito que ele acha. Você não conseguiu falar, mas você está sofrendo com isso, eu vou fazer essa inflamação para ficar maior. De alguma forma. Você falar da próxima vez. Sim, de alguma forma você vai melhorar a capacidade em relação a isso. No mundo animal, isso é muito simples, é luta ou fuga. Se um animal tem vontade de morder, ele vai lá ou morde, literalmente, ou ele foge e não tem mais o contato com aquela situação dos dois jeitos. Aí você nunca vê cachorro com cachorro. Mas agora vamos pensar no nosso caso. Quanto a gente é inibido durante a nossa educação, até pelos bons modos e costumes, a não devolver a mordida. Não, e tem coisa que você não pode, né? Você não pode sair correndo do funcionário porque você tá bravo com ele, né? Tem algumas posturas, né? Lógico. Mas agora é aí que vem a dica. Você tem que aprender a respeitar esses instintos, esses sentimentos e colocar isso para fora de alguma maneira. Né? De fazer com que isso venha a você permitir morder. Então, eu dou um exemplo sempre clássico, né, para as pessoas. Você está no trânsito e um carro vai lá e te fecha. A vontade que você tem, literalmente, é morder aquela... A xingadinha sai, né? Só que a gente, né, para os bons costumes, acaba, né, se limitando a isso. Eu não estou pedindo para você entrar em conflito e causar, né, algo maior em relação a discutir com a pessoa. Mas fecha o vidro, aumenta o som, né? E dá aquela extravasada, isso, dá uma extravasada. Essa energia que foi acumulada e o seu corpo vai transformar isso em alguma maneira para colocar isso para fora, deve ser eliminada, deve ser conduzida de uma maneira diferente. Então, a gente olha para as nossas crianças também e faz muito isso, né? Você não pode revidar né, o seu amiguinho que fez alguma coisa para você. Só que aí, o que ela faz com esse sentimento? O que ela faz com a sensação que foi armada, que foi colocada, né, e não foi viabilizada de alguma maneira? Ela está preocupada com o outro, mas o que ela faz com ela, né? Isso. Dentro da situação. Então, assim, nós temos que aprender a lidar com essas sensações e como conduzir isso de uma forma geral, entendendo, né, como foi nossa criação, da onde veio toda essa sensação e, consequentemente, melhorando, né, o funcionamento de todo o nosso corpo. E para isso também tem os profissionais que auxiliam, né? Sim, com essa terapia alternativa. Sim, a reprogramação biológica vai fazer você entender e começar a trabalhar melhor isso. Mas temos aí a osteopatia que vai trabalhar com as articulações, tem a própria odontologia que tem uma série, né, de ações que podem minimizar os sintomas. A própria acupuntura que vai trabalhar com a acupuntura emoção, e outras situações, né, que possam ajudar, né? Mas primeiro é bom entender isso para saber as principais causas. Alex, muito obrigado pela sua visita. É sempre bom receber o Onoclin aqui. Eu gostaria que você deixasse o telefone para quem se interessou. Às vezes a gente falou de uma situação, mas o corpo vai reagir diante dos problemas cada hora de uma forma. E é bom se conhecer, né? Que daí fica mais fácil de se entender. Sim. Qual que é o telefone e endereço da Onoclin? A Onoclin fica na rua Recife, número 348. O telefone é 3038-1101. Estamos lá sempre aptos a recebê-los. Legal. Obrigado, Alex. Um ótimo dia para você. Obrigado, bom dia. Aqui até semana que vem. 7h29, 7